Olá, me chamo Alexa, sou aluna do curso de Física, licenciatura pela UEMA. Esse vídeo é para a obtenção de nota 1 da matéria de experimentos de ondas e fluidos. A atividade nos pede que a gente venha amassar uma latinha de alumínio sem usar as mãos, apenas com o conceito de pressão atmosférica. Mas antes da gente amassar, o que seria a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o seguinte: o peso do ar, ele exerce uma pressão sobre a superfície terrestre. Então, a massa de ar que forma toda a nossa atmosfera, ela exerce uma força, uma pressão sobre tudo o que está na nossa superfície. Isso envolve nós, seres humanos, carros, qualquer objeto, casa, as árvores, tudo. Tudo está sujeito à pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela é o seguinte: quanto maior for a quantidade de ar, maior será a pressão atmosférica. Para a gente entender melhorzinho, fica assim. Por exemplo, se eu pego aqui um livro, eu coloco ele sobre a minha mão, ele vai exercer uma força, ele vai exercer um peso, ele vai exercer uma pressão. Então, quanto mais livros eu coloco, maior será o peso, maior será a pressão exercida aqui sobre a minha mão. Então, a pressão atmosférica é dessa forma: quanto maior for o volume de massa do ar, maior será a pressão atmosférica. O contrário também é verdade: quanto menor for a quantidade de massa de ar, menor será a pressão atmosférica. Então, para amassar a latinha sem usar as mãos, eu vou usar a latinha de alumínio, um recipiente com água gelada, e aqui dentro da latinha eu vou colocar um pouquinho de água, porque nós precisamos que essa água ferva. Quando estiver fervendo, que estiver saindo aquela fumacinha aqui, a gente vai entender, vai perceber que aqui dentro a quantidade de ar, de gases, ela aumenta, ela exerce uma pressão para fora. E quando ela estiver fervendo, a temperatura estiver bem alta, nós vamos colocar ela dentro da água gelada. Então, a força externa, que é a pressão atmosférica, vai exercer sobre a latinha e ela vai amassar. Porque o gás que estava aqui dentro, ocupando todo o espaço, ele vai se tornar líquido novamente. Então, ele vai exercer a pressão e vai amassar. Então, vamos lá para o nosso experimento. Nossa latinha de alumínio, a gente percebe que a água já está fervendo, que já está começando a sair a fumacinha aqui por fora. Então, aqui dentro da latinha, o ar ele está ocupando todo o espaço. Então, quando a gente mergulhar aqui, todo o ar ele vai se transformar em líquido novamente, o que vai fazer com que a pressão externa exerça força sobre a latinha e ela vai amassar. Então, nós vimos o que aconteceu com a nossa latinha. Ela foi esmagada pela pressão atmosférica. Um fato que ocorreu foi aquela questão do submarino que implodiu no fundo do oceano, foi por conta da pressão atmosférica. Muito obrigada.